Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. É muito bom a gente poder contemplar tudo que o nosso Senhor faz, né, por cada um de nós. Pode ter certeza que Ele se importa com cada vida, né? Não existe para Deus ninguém que seja mais ou menos, né? Se a gente o adora, pode ter certeza que Ele nos ama de igual para igual. Esse é um Deus todo-poderoso, né, que ama aqueles que verdadeiramente seguem o seu caminho. Eu queria hoje deixar uma mensagem assim muito bacana, uma mensagem falando sobre aqueles que irão morar com o nosso Deus, né? Aqueles que verão a Deus quando partirem daqui, ou então quando o nosso Senhor Jesus vier, né? Porque muitos pensam que irão, mas não estão seguindo o seu caminho, né? E a gente, eu creio que nunca se houve um tempo onde se levantasse tantas pessoas falando de Cristo, mas não falando do evangelho verdadeiro, né? Não falando da palavra que leva as pessoas a mudarem suas vidas, né? Porque o nosso Deus, ele não quer que a gente ouça a palavra dele e permaneça do mesmo jeito. Não. O evangelho, né, é mudança, né? Nós precisamos nos converter, né? Converter é mudar o sentido, né? Se a gente estava caminhando para o inferno, a gente passa a caminhar para o céu. Então a gente muda de caminho seguindo ao nosso Deus, seguindo a palavra do nosso Senhor Jesus, até para que não sejamos nem enganados aqui na face da terra. É o que eu venho falando, se a gente colocar na internet aí, é, o inimigo está trabalhando de uma forma muito pesada, né, usando pessoas que dizem estar falando de Cristo, né, apanham até a Bíblia ali, tiram alguns textos e fazem pregações baseadas naquilo ali, mas voltada mais para as coisas do mundo, né? Não diz que você tem que mudar seus hábitos, né? Só fala que você tem que mudar para prosperar financeiramente, né? Não quer dizer que a palavra do nosso Senhor não tem algo lá dizendo em prosperidade financeira, tem sim, mas o maior bem que a gente precisa buscar é a mudança de vida e a paz no nosso coração por seguirmos verdadeiramente o nosso Senhor Jesus, né? Não há mudança maior, até porque nós temos que pensar que todos os bens dessa terra ficarão, né? Tudo que a pessoa compra aqui fica. A pessoa que vai embora, né, morre, e sua alma ali é que tem a oportunidade de ser salva ou não. É essa a maior importância para o nosso Deus, né? Ele quer salvar a nossa alma porque ele sabe que essa é eterna, diferente do corpo, que é pó, né, com pouco ele fica. Eu quero ler aqui alguns versículos para que sirva de base nessa caminhada. Se encontra em Isaías, capítulo 33, vou estar lendo do 14 ao 17, e diz assim, ó: os pecadores de Sião se assombrarão, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Olha essa palavra, né? Uma palavra assim muito maravilhosa, onde fala, né, que os hipócritas, né, eh, nesse início aqui, diz que eles se assombrarão, né? Eles se assombrarão, se assustarão, né? Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que achavam que estavam fazendo as coisas certas para Deus, mas não são, né? Eles acham, mas estão se enganando. Mas chegará o tempo que o nosso Senhor irá cobrar tudo isso. E o que, que eu queria deixar aqui? A importância da gente andar em conformidade com a palavra do Senhor, né? Não há outro caminho. Se a gente está achando que
está no caminho errado, a gente tem que buscar mais na Bíblia, né? Buscar pessoas que falam do verdadeiro evangelho, não pessoas que estão falando só de um evangelho de prosperidade financeira, né? Pessoas que dizem que fazem revelações, mas que você vê que é mentira, né? Na internet está cheio, né? Quantas pessoas aí contando um monte de mentira, falando que já foi isso e aquilo, e na verdade não foram nada, né? Estão aí para enganar o povo, e enganando muitos até que querem seguir a Cristo verdadeiramente. Mas para que isso não aconteça, nós temos que buscar nas Escrituras, né? Nós temos que estar lendo, temos que buscar os pregadores, ainda que sejam os mais simples, mas que sejam os verdadeiros, né? Muitas das vezes a gente quer procurar aqueles que falam muito bonito, mas aqueles às vezes, né, planejar o que vão falar ali, é, o inimigo até ajuda, que pode ter certeza que ajuda. É muito melhor a gente ouvir aquele que fala a palavra pura, né, que fala a palavra de correção, que é o que nós precisamos. Se nós queremos verdadeiramente morar com o nosso Senhor, é o que diz a palavra aqui, são aqueles que evitam, né, as coisas mal, né, aqueles que andarem em conformidade, esses aí verão ao nosso Deus. Então que nós sejamos essas pessoas, né, que fugimos das coisas ruins, que não vamos para a igreja pensando só em prosperar financeiramente e saímos de lá fazendo mal para as pessoas, né? Quantas pessoas que às vezes vão até na igreja, chegam lá, sentam, assistem um culto e logo depois que sai dali, se puder prejudica alguém, xinga as pessoas pelo trânsito, isso daí é uma demonstração de que não há Cristo nela, né? Ela está se enganando. A gente precisa verdadeiramente buscar o Cristo, né? Aquele que dá paz no nosso coração, aquele que nos dá o entendimento do que é o verdadeiro amor, do que é o verdadeiro caminho. Isso aí só o Espírito Santo é capaz de nos conduzir por esse caminho. Mas a gente tem que buscar na palavra, né? Buscar nas igrejas, com certeza nós precisamos da comunhão. A gente precisa chegar na casa do Pai, prestar atenção no que a palavra está dizendo, né, para que o Espírito Santo possa estar nos tocando. E assim, se a gente viver, né, uma vida direcionada pelo nosso Senhor Jesus, com certeza, quando partirmos aqui, iremos morar com o nosso Deus. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, né, que a gente se atente para as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Nem todos que falam de Deus são de Deus, né? A própria palavra do nosso Deus diz que viriam, né, os anticristos, falsos profetas, né, e eles estão aí, estão enganando a muitos, né, muitas igrejas cheias, e você vê que essas pessoas estão usando ali de artimanhas mais para enriquecerem propriamente do que propriamente para salvar vidas, né? Quando você olha uma situação onde as pessoas falam muito em dinheiro e pouco em Cristo, é um grande problema, né? Onde fala que você só tem que fazer coisa para prosperar financeiramente, se preocupe com isso. Porque quem promete muito dinheiro, né, é o inimigo. O inimigo, até a Jesus ele prometeu, né? Ele daria todo o mundo se ele, né, se ajoelhasse diante dele. Então isso nós temos que estar muito atento, porque o nosso Deus, ele quer que a gente tenha uma vida tranquila aqui embaixo? Quer, com certeza, né? Ele diz que a gente pode viver uma vida próspera sim, mas não isso que estão pregando, né? Onde se esquecem de Jesus e falam mais no dinheiro. Não é esse tipo de vida que o nosso Senhor Jesus quer para cada um de nós, até porque na própria Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Quando as pessoas cheias de dinheiro e sem paz, de nada adianta. É melhor você ter pouco dinheiro, né, e tendo paz nas coisas de Cristo, do que você ter muito dinheiro sem paz, né, atropelando as pessoas, não tendo amor por ninguém, se esquecendo da família, de nada adianta. Então que nós estejamos, né, maturidade, pedindo ao nosso Senhor que nos dê o entendimento do verdadeiro evangelho, aquele que pode nos salvar para a gente ver o nosso Deus. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá entendimento de quem irá ver o Senhor, né? Serão aqueles que seguem fiel a Ti, que andam aqui fugindo do mal. Lhe peço que o Senhor abençoe a cada um que ouve essa mensagem, que eles possam estar guardando em seu coração
para que eles continuem caminhando no seu caminho e aqueles que se encontram, Senhor, fora do seu caminho possam estar encontrando esse caminho de salvação, porque só assim irão ver o Senhor. Eu lhe peço que abençoe a cada um, os guarde, os proteja e sempre os direcione no caminho certo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.